presidente Jair Bolsonaro se recupera rapidamente da cirurgia que sofreu ontem para a retirada de um cálculo na bexiga. O Hospital Albert Einstein divulgou boletim médico que afirma: o excelentíssimo presidente da República Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Ontem nós retomamos aqui no Senado Federal os trabalhos semipresenciais, né? Estávamos aqui com 50, 60 senadores, ou alguns que têm uma idade mais avançada, comorbidades, ficaram em casa. Mas foi uma experiência muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter novamente sessões para voltar basicamente às autoridades que estavam aí há meses para serem votadas, embaixadores, pessoal dos conselhos de justiça, enfim. Mas um assunto que está permeando já os bastidores aqui, e é importante o senhor e a senhora ficarem atentos, é a eleição da presidência do Senado em fevereiro. Já está fervilhando e a gente percebe claramente uma articulação para que haja a reeleição do atual presidente do Senado. Nós já estamos recolhendo, desde ontem, e vamos continuar hoje, assinaturas para o voto aberto. Já passamos aí de 15 senadores que assinaram. E vamos continuar para buscar a verdade. Mas é muito importante que a gente perceba as movimentações que estão acontecendo de forma sorrateira. A PGR do procurador Augusto Aras já dando declarações aí a favor da reeleição, usando o nome do ministro Veloso, que imediatamente, no dia seguinte, desmentiu, mostrando que a declaração dele era o inverso do que ele tinha entendido. Nós queremos saber a opinião do Aras depois do desmentido do Veloso, que é contrário à reeleição dos presidentes da casa. Por isso eu alerto a você que ainda tem a rede social. Se mobilize com seu representante. É muito importante. Diga para ele o que é que você pensa. Você é contra ou a favor da reeleição? Isso é fundamental hoje. Como também não é saudável, no meu modo de entender, que se continue as demandas da sociedade sendo de forma covarde, arbitrária, monocrática, engavetadas na presidência do Senado. Porque é isso que acontecia nas legislaturas anteriores e está acontecendo nessa. CPI de lava-toga, impeachment de ministro, prisão em segunda instância e até o voto aberto, que elegeu o atual presidente do Senado Federal, que ele deveria ser muito grato a isso, se comprometeu a instituir o voto aberto para a presidência da casa, que mostra uma transparência com a população, que começa a gostar de política e acompanhar o destino da sua nação, e tem que acabar com esse segredismo. Aliás, quem disse isso foi o próprio presidente Davi Alcolumbre, quando colocou aqui no discurso de posse, no dia que assumiu, graças, repito, ao voto aberto, uma mobilização que alguns senadores, inclusive principalmente os novatos, fizeram aqui no dia da eleição da casa, mostrando o voto, inclusive tendo a possibilidade até de ser cassado, porque a ameaça teve na véspera, com decisões do Supremo, Tribunal Federal, enfim. Mas olha só o que é que o presidente atual, que quer se reeleger, que seria danoso para a nação, por todos os argumentos que a gente tem colocado nos pronunciamentos, mas ele disse o seguinte, na posse: manifesto desde já que, no depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto,
Só com a transparência em todas as práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica nas ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Esse presidente que está hoje, Davi Alcolumbre, que eu nutro respeito como pessoa, não fez nada disso. O voto aberto continua sem ser deliberado e isso, a simples reunião da mesa que ele coordena com outros 7 senadores, poderia fazer. O projeto do senador Lazier Martins é nesse, que está na mesa e não consegue deliberação da mesa. Aliás, em 1 ano e meio, a mesa se reuniu 2 vezes. Do Senado isso nunca aconteceu. Nem o voto aberto foi feito e nem ouvi você, que se mobilizou para, naquele dia daquela votação, em fevereiro do ano passado, para mudar a presidência da casa. Porque era ele ou o ex-presidente Renan Calheiros. A natureza não dá saltos, mas a gente precisa avançar. Porque as ruas não estão sendo ouvidas. As demandas legítimas da sociedade. Você foi decisivo naquela eleição e precisa ser decisivo nessa. Te pedimos apoio. Te pedimos para participar. Porque se tem uma coisa em 1 ano e meio de mandato que eu já percebi, é que o político, ele respeita um povo organizado que se manifesta com convicção no que acredita. Vamos para cima. Contamos com você. Deus abençoe. Muita paz. Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas, por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus.
Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde, que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é? Por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.